Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje o nosso tema da aula é sobre o trabalho escravo, sobre a escravidão, tá? Primeiramente, vamos entender que temos hoje o que chamamos de trabalho análogo à escravidão. Isso significa semelhança à escravidão. Esse trabalho semelhante à escravidão, galerinha, é o seguinte: é tudo aquilo que tira os direitos mais básicos de trabalho da pessoa e põe um trabalho compulsório, forçado, tá? Então, aqui nós temos trabalho análogos à escravidão. Por quê? Porque hoje há lugares que as pessoas trabalham muito e recebem muito pouco e não têm a mínima condições de trabalho. Se ela é explorada, não tem condições de trabalho, é trabalho análogo à escravidão, semelhante à escravidão. Hoje há práticas no Brasil e no mundo. Por isso temos que ficar atento quanto à exploração das pessoas, quanto ao seu trabalho e aos seus direitos de trabalho. Gente, nós temos aqui 3 períodos que eu destaquei para vocês para falarmos a respeito desse tipo de trabalho. Na antiga Roma, do século I a.C. a 5 depois de Cristo. No período medieval, a servidão, do século 5 depois de Cristo a 10 depois de Cristo. E temos aqui ainda o período da escravidão durante a Idade Moderna, do século 16 depois de Cristo a 19 depois de Cristo. Cada período desse, pessoal, teve suas próprias características. Em Roma, por exemplo, eu destaquei aqui na Idade Antiga Roma, embora há muita prática de escravidão durante a Idade Antiga. Mas eu destaquei o Império Romano, que me chama bastante atenção, tá? O que aconteceu em Roma? Qual a característica da escravidão em Roma? Primeiro detalhe, galerinha, a característica da escravidão em Roma se dá pelas conquistas de guerra. O Império Romano se expandia, e essa expansão levava a Roma a conquistas de terra, despojos de guerra, que é o que sobra dos povos vencidos, e aqueles povos vencidos, alguns sobravam vivos, e eles eram levados como escravo para dentro do Império Romano. Então era uma escravidão de guerra. Vamos escrever aqui a característica: guerra. E também tinha uma outra característica, além de guerra, alguns casos, pessoalzinho, havia a prática da escravidão por dívida. Dívida. A escravidão por dívida, gente, era uma escravidão que alguém fazia uma dívida com alguém, não conseguia sanar, pagar aquela dívida, então ele virava um escravo por dívida. Então, o Império Romano, escravidão por guerra, escravidão por dívida. Outro detalhe, aqui o produto é o próprio escravo, tá? Que é diferente no período medieval. A servidão, por exemplo, que aconteceu no período medieval, na primeira parte do período medieval, que se deu no século 5 depois de Cristo a 10 depois de Cristo. Essa servidão aqui, você tem um acordo entre um homem livre que não tinha terras para plantar, que se dá-se o nome de servo, com o dono da terra, que era um grande fazendeiro, que a gente chama de senhor feudal. Esse servo, pessoal, ele fazia um acordo. Como é que era esse acordo? É mais ou menos assim, ó. Suponhamos que eu sou o servo, né? Eu falando aqui com o senhor feudal, né? Vamos usar o nome senhor feudal também. Ele tinha um nome para sua época, tá? Mas vamos lá. Senhor feudal, eu não tenho terra para plantar. Posso plantar na sua terra? Em troca, eu pagarei com impostos através da própria plantação. E uma parte o senhor deixa para mim, para mantimento meu e da minha família, minha esposa e meus filhos. E então havia um acordo, tá? E então esse acordo se dava por conta do uso da terra. Ele precisava de usar a terra. Então ele fazia um acordo: eu vou usar a terra, vou plantar nela e te pago em espécies. Era uma forma de imposto. É lógico que a mesa do senhor feudal ficava sempre farta, né? E aí aquele servo tinha também o seu mantimento. A característica aqui do servo se dá em um acordo. Então ele estava preso à terra. Enquanto o escravo ele é o produto aqui é a terra. O escravo é a propriedade em Roma antiga. Aqui o servo, a terra é a propriedade. Por isso o servo estava ligado à terra. Se vendesse a terra, iria junto o servo, possivelmente. Tá? Então o servo ele estava preso à terra, ele não era a propriedade, a terra era a propriedade. Havia um acordo entre o senhor feudal e o servo. Tá? Então, pessoal, são características de Roma antiga e da servidão no período medieval.
Agora, na Idade Moderna, vocês têm aqui uma escravidão que aconteceu em toda a América Latina e em especial no Brasil. Tá? Especial porque é nosso país, certo? Nós tivemos a prática da escravidão relacionada aos índios primeiro e depois trocou-se a escravidão em favor do afro, do africano. Tá? O africano também veio como produto. Né? Os traficantes de escravo iam para a África e lá eles trocavam escravos pegos de uma tribo por outra e pagavam com munição, espingardas, aguardente, bugigangas e especiarias em geral. E traziam o escravo aqui como produto. Então ele era vendido como produto, diferente também da servidão medieval. Aqui no Brasil, o próprio escravo afro era o produto a ser vendido. Tá? E ele sofreu muito, toda aquela história colonial que a gente já ouviu falar, né? Enfim, que vocês conhecem desde pequenos, e agora eu reforço, um período que eles estavam escravizando, então, o afro, trazendo para o Brasil e por toda a América Latina. Para terminar, pessoal, retomamos aqui. Idade Antiga, Império Romano, né? O escravo era conquistado por guerra e por dívida. Servidão era um contrato. Tá? E na Idade Moderna, América Latina, por exemplo, também ele era o próprio produto, que era, né, trazido, comercializado lá da África. Pessoal, é isso aí. Que vocês possam ter aprendido legal, façam as atividades propostas. Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.